Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Henrique Botelho, de inglês, da unidade de Uberaba. E vamos começar agora mais uma aula no sistema EAD. Teve um aluno que me perguntou por que eu falo toda vez que eu sou da unidade de Uberaba. Eu expliquei para ele que eventualmente alguns alunos de outros gabaritos, de outras cidades, de outras unidades, podem assistir às aulas. Por isso que eu me identifico como sendo da unidade de Uberaba. Vamos que vamos? Vamos começar então mais uma aula no sistema EAD do Colégio Gabarito. Na aula de hoje, sem perder muito tempo, nós vamos fazer exercícios de interpretação de texto. Hoje nós não vamos trabalhar com a apostila, tá bom? Eu preparei aí 13 questões fechadas, objetivas, de vestibulares, de Enem, e mais duas questões subjetivas, que vocês vão ter que escrever a resposta para mim. Mas, primeiramente, vamos analisar cada uma delas, tá bom? Vamos em cada uma das questões e eu vou dar uma breve análise, bem rapidinho, só uma passada, um vocabulário ou outro, para ajudá-los a resolver as questões. Vamos lá? Muito bem, meus queridos, para a aula de hoje nós vamos fazer algumas rápidas considerações sobre cada uma das questões, tá bom? Bom, aqui fala sobre o nosso corpo produzir uma morfina natural, de acordo com um estudo. O estudo sugere, né, que a gente produz morfina naturalmente. Uma palavra que eu tenho que dizer para vocês é a palavra whether, que é a mesma que if, se, né? Delivered, entregue, produzido, tá? E a palavra painkiller, pain é dor, kill é matar, painkiller, matador da dor, ou seja, analgésico. Mammals são mamíferos, nós, não é isso? Plant-based pharmaceuticals. São farmacêuticos, remédios, né, medicinais, baseados em plantas. Analisando então a próxima questão, número 2, a primeira frase, pessoal, de cada texto, sempre ela é imprescindível, de cada parágrafo, né? Ela sempre te traz aí uma informação importante, geral, de todo o contexto a ser lido. Going to university seems to reduce the risk dying from coronary heart disease. Indo à universidade parece reduzir, o fato de ir à universidade, né, parece reduzir o risco de morrer de doença cardíaca coronária. Mas eu gostaria de destacar a palavra likely, significa provavelmente, provável, tá? Essa é a única observação que eu tenho a mais para fazer nessa questão número 2. Indo para a questão número 3, nós temos aí reports due today, tá? Reports são relatórios, due significa devidos, são devidos, ou seja, são para serem entregues, são para ser entregues, tá? E aí a menina diz, my report is about how important it is to save paper, electricity and other resources. I'll send it to you telepathically. Indo para a questão número 4, nós temos the weatherman, o homem clima, né, o homem do tempo. Olha a primeira frase sendo sempre importante nas nossas interpretações. They say that the British love talking about the weather. Dizem que os ingleses, os britânicos, adoram, amam conversar sobre o clima. Questão número 5, primeira frase. Olha a importância da primeira frase. Why am I compelled to write? E vejam que há uma repetição excessiva da palavra because, que significa por quê, né? Nós temos aqui nessa frase, nós temos na outra, ela está dando vários motivos para uma determinada situação. Que situação é essa? Why I am compelled to write. Então aí ela tem várias justificativas. Vamos para a questão número 6. Nós temos um desenho e está aqui no jornal, na capa do jornal, né, na verdade como título do jornal, Pentagon lifts ban on women in combat. O Pentágono suspende a proibição de mulheres em combate. Congratulations or condolences, whichever. Parabéns ou condolências, qualquer um, seja o que for. Questão número 7, nós temos chances of success, chances de sucesso. Temos as numerações de 0 a 100% e cada uma dessas possibilidades, dessas porcentagens, traz ainda uma frase. Essa frase significa o quê? Por exemplo, 0% I won't, eu não irei. 10% I can't, eu não consigo. E assim por diante. Analise toda essa questão, essa sequência de frases que a pessoa diz com a relação de sucesso, de possibilidade de sucesso que ela pode conseguir na vida. Questão número 8. Vamos analisar então um trecho de uma frase de uma música
de Jimi Hendrix. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Analisa a expressão overcome. Overcome significa superar. O comando pede que interpretemos love, power e peace. Amor, poder e paz. Para que ele está fazendo essa associação? Analisemos então agora a questão número 9. Glubbish. Glubbish é uma união de Global English, né? É um inglês global seria, tá? Será que isso existe? Acontece o tempo todo mundo fala essa língua aí, ó. A gente tem que analisar o comando da questão. Considerando as ideias apresentadas no texto, o Glubbish, Global English, é uma variedade da língua inglesa que... Vamos dar uma olhada então agora a questão número 10. Na 10ª questão nós temos um cartunzinho, né, um quadrinho, que Mafalda conversa com Susanita. First, I'm going to marry. Well, right? And then I'm going to have babies, and then I'll buy a big house, and a really pretty car, and then jewelry, and then I will have grandkids. This will be my life, like it? Aí a resposta a essa toda programação é yes, the one problem is that it's not a life, it's a list. Nesse quadrinho aí, qual que é a crítica que ela faz quando ela diz isto não é uma vida, é uma lista? O que você acha? Questão número 11, vamos analisá-la então. Nós temos um texto que fala sobre a soja. A reportagem apresenta incerteza sobre o consumo de soja. Será que nós temos pontos positivos ou pontos negativos com relação a isso? Temos algumas palavras importantes. Linked significa ligado, né, conectado. Olha a primeira frase. A primeira frase é sempre importante, pessoal, a gente analisar. Soya has been linked to a lower risk of heart disease compared to other diets. Desculpa aí o amarelo, porque o mouse tem que correr aqui direitinho para poder fazer. A alimentação à base de soja tem sido comprovada menos prejudicial ao coração do que outras dietas. Questão número 12, nós temos uma tirinha. Wanna see a cool card trick? Quer ver um truque legal de cartas? A resposta, sure. Pick up any card and don't show me. Escolha qualquer carta e não me mostre. Ok. It's the Ace of Diamonds, isn't it? No. Queen of Hearts? No. Five of Clubs? No. Seven of Spades? No. E qual seria o efeito do humor dessa tirinha com relação ao menino? A questão número 13, Neil Armstrong thought he had a 50-50 shot at pulling it off. 50-50 shot é tipo assim, 50% de dar certo, 50% de dar errado. Questão número 14, nós temos um texto sobre baratas. Eu espero que vocês não tenham batido na tela, porque é só um desenho. E nós temos depois duas questões subjetivas, onde vocês vão ter que ler o texto. Vamos só entender algumas palavras. Hazard é uma palavra que significa malefício, né? Algo que seja prejudicial, tá bom? Bear in mind, essa expressão significa não se esqueça, tenha em mente. Vimos agora há pouco que likely significa provável e unlikely. Em nossas aulas anteriores a gente conversou sobre esse aqui, ó. Mas vamos às alternativas então. A primeira questão pergunta o seguinte: qual é o objetivo do texto? Porque atingir esse objetivo é muito importante. E a questão número 15, descreva e justifique o procedimento recomendado no texto para solucionar o problema mencionado. Na questão 14 eu quero o objetivo e por que eu tenho esse objetivo. Então são duas informações. E na questão número 15, descrever e justificar, também são duas informações, o procedimento recomendado no texto para solucionar o problema que ele apresenta. Ok, agora é com vocês. Vistas essas análises e vistas estas questões, nós vamos passar agora para a parte que vocês fazem as atividades aqui na nossa plataforma. Vocês vão dar uma pausa aqui no vídeo, não vale roubar, não vale colar. Vocês vão dar uma pausa aqui no vídeo e em seguida façam os exercícios. Terminando de fazer os exercícios, voltem aqui para o YouTube para que possamos proceder à correção dos exercícios.
Boa sorte, presta bem atenção nas dicas que eu dei, nos vocabulários, em algumas situações que eu marquei para vocês, e daqui a pouco a gente se fala para poder proceder à correção das atividades. Boa sorte! Muito bem, vamos agora proceder à correção dos exercícios. Confere aí se você acertou. Ao ler a matéria publicada na National Geographic para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que... Resposta correta é a letra B. Os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção da morfina. Questão número 2. Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que, letra E, o maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração, tá bom? Então, quanto maior o estudo, menor o risco. Questão número 3. Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe e marquem uma data para que as atividades sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para convencer de que fez o relatório, que não vai entregá-lo via papel porque quer economizar pelas fontes para questões ecológicas e tudo mais, mas que ela fez sim o relatório. I will send it to you. Eu vou te enviar telepaticamente. Questão número 4, pessoal, vamos lá. The Weatherman, o homem do tempo. Ao conversar sobre a previsão de tempo, o texto mostra as diferenças e as particularidades culturais no uso da língua. Questão número 5. Why am I compelled to write? Gloria Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar a letra A, razões pelas quais ela escreve. É a primeira frase, pessoal. Por que eu sou compelida, forçada a escrever? E aí ela segue justificando, como eu havia dito na nossa análise, através de vários porquês. Because, e aí por diante. Analisemos então a resposta da questão número 6. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, anunciou oficialmente no dia 24 de janeiro o fim da proibição para que mulheres sirvam em combate nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Iniciativa que pode abrir milhares de postos de trabalho na linha de frente de combate para elas, as mulheres. De acordo com a imagem acima, o vocábulo whichever remete a quê? Na verdade, remete à incapacidade do soldado de dizer se a decisão do Pentágono de aprovar as mulheres, para ir à batalha é uma conquista ou é uma exposição ao perigo. Questão número 7. Chances of success, chances de sucesso. De acordo com o comando, o sucesso está entre as mais importantes conquistas para a maioria das pessoas. Fala-se muito em sucesso. Existem inclusive palestras motivacionais voltadas exclusivamente para esse assunto, além, é claro, de livros que prometem oferecer a fórmula mágica para o sucesso. Com base na imagem anterior, o produtor do texto, resposta correta é a letra B, demonstra que o sucesso exige das pessoas que desejam alcançá-lo uma mudança na forma de pensar que vai da descrença à confiança. Veja bem, de 0 a 100 ele saiu de 0, I won't, não irei, ao 100, eu fiz, eu consegui. Então houve uma evolução na crença de que pode dar certo, por consequência houve uma desvalorização da descrença. Questão número 8, vamos lá. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix, um famoso guitarrista, associa em seu texto os termos love, grifamos aqui, power e peace. Amor, poder e paz, para justificar a sua opinião de que o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Amar deve ser mais importante do que ter poder. Questão número 9. Glubbish. Considerando as ideias apresentadas no texto, o Glubbish, Global English, é uma variedade da língua inglesa que altera a estrutura do idioma para possibilitar uma comunicação internacional. Letra D.
Questão número 10, temos o quadrinho, e na última tirinha, Mafalda faz uma crítica a Susanita. It's not a life, it's a list. Por que ela faz essa crítica? Por concluir que os planos da amiga não são espontâneos. Questão número 11, então, para continuarmos, é sobre a dieta da soja. A reportagem apresenta incertezas sobre o consumo da soja, concluindo então que esse alimento apresenta diversos benefícios relacionados ao seu consumo. Letra C. Questão número 12. Temos aí a tirinha. E o humor está, na verdade, em a criança insistir no truque, ainda que sem sucesso. Se ele está tentando, na verdade, adivinhar mesmo qual é a carta que o outro tirou sem sucesso, porque a resposta sempre é no. Questão número 13. Em suas falas reproduzidas no texto, Neil Armstrong, por dizer que tinha uma chance de 50% de dar certo, ele reconhece incertezas da missão que poderiam impedir o pouso na Lua. Questão número 14. Qual é o objetivo do texto da barata? Por que atingir esse objetivo é muito importante? Pessoal, o objetivo do texto é alertar o leitor quanto ao risco da infestação de baratas em suas casas, porque elas representam um risco à saúde. Na questão número 15, temos descreva e justifique o procedimento recomendado no texto para solucionar o problema mencionado. Qual é a única opção que tem lá? Consertar canos que estejam vazando, torneiras que estejam pingando, pois os ambientes úmidos são os preferidos pelas baratas. Bom, por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de enviar essas atividades que vocês fizeram. Não se esqueçam dos nossos plantões, tá? Do nosso Tira Dúvidas, em que toda terça-feira a gente fica ao vivo, das 16 até as 17h30, meia hora para cada turma, para poder responder as questões que vocês têm de inglês, tá bom? Se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!